Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao Seminário Teológico Palavra de Vida. Estamos no módulo 6. Estamos estudando a doutrina sobre Deus, ou a teologia propriamente dita. Hoje é a videoaula 7. Nós vamos estudar a revelação de Deus. Eu gosto muito de falar a respeito da revelação de Deus, entendermos que a revelação de Deus ela é progressiva. Poderíamos falar a revelação progressiva de Deus. Mas antes vamos fazer uma revisão da videoaula 6, da última aula, para lembrarmos o que nós vimos. O link dessa última aula está na descrição do vídeo, assim como a matéria da aula de hoje. Revisão da videoaula 6. Nós vimos o que são os atributos de Deus. Que os atributos de Deus são qualidades de Deus ou perfeições de Deus. São expressões sinônimas. Atributos de Deus, qualidades de Deus, perfeições de Deus são expressões sinônimas. Falamos a respeito dos atributos incomunicáveis ou não comunicáveis. São aqueles atributos que Deus não compartilha. Temos aqui a aceidade, a eternidade, a unidade, a imutabilidade, a infinitude, a onipresença, a onipotência, a onisciência e a soberania. Nós aqui compartilhamos, então, 9 atributos incomunicáveis ou não comunicáveis de Deus, ou seja, atributos que Deus ele não compartilha conosco. A aceidade significa que Deus ele é autoexistente e não necessita de nada nem de ninguém para continuar a existir. Temos a eternidade, que Deus é eterno. Temos a unidade, significa que Deus é apenas um Deus. E nós, dentro do cristianismo, cremos na Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. E essa Trindade divina, ela foi revelada no Novo Testamento. No Antigo Testamento não foi revelada a Trindade divina, apenas no Novo Testamento. Temos a imutabilidade de Deus, que Deus não muda. A infinitude de Deus, que Deus é infinito. O tempo e o espaço não pode limitar a Deus. Nós temos a onipresença de Deus. Falamos do termo em latim, né? Omnibus, né? Omni. Omnibus significa para todos. Nós falamos que tirou o M, né? E ficou ônibus. Então a gente pega o ônibus é para todos. Qualquer pessoa pode pegar um ônibus. Então, essa palavra omni é todo ou tudo. É um termo do latim. Então, omnipotência, onipotência. Deus é todo poderoso. Onipresença. Ele é todo... Ele está em todos os lugares. E onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Então temos a onipresença, onipotência e onisciência de Deus, que Deus ele não compartilha também esse atributo conosco. E nós temos a soberania de Deus, que ele tem o controle de todas as coisas. Também não há esse compartilhamento conosco. Temos atributos comunicáveis, que são os atributos que Deus ele compartilha conosco. Deus é amor, mas Deus também nos capacitou a amar. Jesus disse, amai-vos uns aos outros. A bondade, Deus é bom. Jesus disse que Deus é bom. E Deus também colocou essa bondade dentro de nós. Nós também podemos ser bons. A misericórdia, Jesus disse, né, no Sermão do Monte, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nosso Deus é Deus de misericórdia. Falamos que a misericórdia também está relacionada no latim, né? A miséria, miséria do coração.
Então, uma pessoa olha para a situação de penúria de alguém, e essa pessoa, ela dentro do coração dela, ela coloca o seu coração em miséria em relação a essa pessoa, ou seja, ela se compadece dessa pessoa. Então, misericórdia, né? Miséria, a miséria do coração. Esse que seria um entendimento assim da palavra misericórdia. Então você compreende a situação do outro, a falha do outro, a limitação, a situação de penúria que aquela pessoa está, de aflição, e você tem misericórdia dela, ou seja, o seu coração fica em miséria em relação a ela, aquele sentimento de empatia, aquele sentimento de que é importante, às vezes até fazer algo por essa pessoa. Então essa misericórdia, Deus ele colocou em nós a capacidade de termos misericórdia. A sabedoria, Deus tem a sabedoria e Ele também nos concede o espírito de sabedoria, que é o Espírito Santo. Já é um tema da pneumatologia. A justiça, Deus é justo e perfeito em sua retidão. Ele nos capacita a sermos justos também. Ele colocou em nós a capacidade de saber o que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que é errado. A santidade, também Deus, ele também deseja que sejamos santos. A palavra santo aqui significa separado, do kadosh, né? do hebraico. A gente fala kadosh. Kadosh é santo, significa separado, ou seja, nós somos, a palavra santo, a ideia de palavra santo não é aquela pessoa que faz milagre. Jesus disse, quem crê em mim vai fazer milagres em meu nome. A questão aqui de santo é no sentido de você ter uma vida separada para Deus, procurar viver uma vida na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, e assim a gente se santifica. Nós consideramos aqui, em uma das aulas que nós já tivemos, que nós já comentamos sobre isso, os 4 instrumentos da santificação: o sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado, a palavra de Deus, o Espírito Santo e a oração, né? A oração que a gente ora e busca a presença de Deus. Então, o Espírito Santo, a palavra de Deus, o sangue de Jesus e a oração são instrumentos de santificação. A veracidade significa que Deus ele é verdadeiro, infalível. Então, ele também nos capacita a sermos verdadeiros, a sermos sinceros, né? A liberdade, Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada nem ninguém para fazer alguma coisa. E Deus nos deu a liberdade de tomar as decisões. Eu gosto muito de enfatizar que nós tomamos as decisões, mas precisamos entender que a decisão que a gente toma, ela tem consequência. Eu gosto de enfatizar a respeito da decisão e da liberdade que nós temos de receber Jesus Cristo como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Essa argumentação ela é rica, ela é importante, ela é impactante numa pregação, num trabalho de evangelismo pessoal, por exemplo, quando você estiver falando a respeito da necessidade de aceitar Jesus, que ninguém é obrigado a receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. O homem ele tem a liberdade de decidir se ele vai receber ou não Jesus. Ele tem o poder de decisão e Deus vai respeitar o poder de decisão. Mas Deus deixou claro, existem 2 consequências. Cada decisão traz uma consequência. Se eu recebo Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, eu tenho perdão dos meus pecados e eu tenho a vida eterna. E se eu rejeito Jesus, eu rejeito a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus está em Jesus. Se eu rejeito Jesus, eu rejeito o perdão de Deus, porque o perdão de Deus está em Jesus. Se eu rejeito Jesus, eu rejeito a salvação de Deus, porque a salvação de Deus está em Jesus. Em Jesus eu rejeito o amor de Deus. Se eu rejeitar Jesus, eu rejeito o amor de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a salvação de Deus, e eu rejeito o próprio Deus. Jesus disse, aquele que me receber, recebe aquele que me enviou, e aquele que me rejeitar, rejeita também aquele que me enviou.
Olha só a seriedade disso. Por isso precisamos receber Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Olha que esclarecimento importante na hora de nós fazermos o apelo para uma pessoa receber Jesus. E a paz, esse atributo de Deus, nos revela que nele próprio ou em qualquer outro, esse atributo de Deus nos revela que nele próprio ou em qualquer uma de suas ações não há nenhum tipo de confusão ou desordem. Gedeão entendeu essa qualidade de Deus quando declarou: o Senhor é paz. Então, atributos não comunicáveis: aceidade, eternidade, unidade, imutabilidade, infinitude, onipresença, onipotência, onisciência, soberania. E atributos comunicáveis: amor, bondade, misericórdia, sabedoria, justiça, santidade, veracidade, liberdade e paz. Algumas desses atributos, eles são parte do fruto do Espírito, não é? A paz, a bondade. Então aqui estamos encerrando então a revisão. Essa revisão ela ficou longa, mas vai ficar assim mesmo, porque esse conteúdo ele é muito importante, ele é muito rico para nós. Nós sabemos a respeito dos atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis de Deus. E agora vamos falar sobre a revelação de Deus. A revelação de Deus é a forma usada por Ele para se deixar conhecer. Partiu de Deus a iniciativa de se revelar ao homem. E dentre os objetivos poderíamos dizer que Deus deseja ter uma vida de relacionamento com o homem que inclui adoração e serviço. A palavra revelar significa tirar o véu, tirar aquilo que encobre. Dessa forma, quando se tira o véu, o que está escondido torna-se conhecido. A revelação de Deus é a sua automanifestação ao ser humano, de tal modo que a criatura tem condições de conhecer o seu Criador. É importante entendermos que o conhecimento que temos de Deus, é importante entendermos que o conhecimento que temos de Deus é o conhecimento que Ele nos deu, e não o conhecimento que nós descobrimos dele. Conhecemos a Deus somente até aonde Ele permite que conheçamos. Até onde a gente vá, né, para conhecer a Deus, é onde Ele permite. Podemos entender que a revelação de Deus para nós é limitada, porque não temos condições de conhecer a Deus em sua totalidade, em sua essência, em sua plenitude. Então aqui nós falamos rapidamente um comentário a respeito de se tirar o véu e que Deus ele se revelou para ter um relacionamento com o homem. E esse relacionamento ele tem duas faces, é uma moeda de duas faces. Uma face é a adoração, a outra face é o serviço. A adoração e o serviço no relacionamento com Deus. Deus se revelou ao homem para ter um relacionamento com ele. Deus sempre teve o desejo de ter um relacionamento com o homem, criatura que foi feita à sua imagem, conforme sua semelhança. Deus capacitou o homem com intelecto, entendimento, emoções, vontade, capacidade de decisão. Todas essas características fazem com que o homem, feito alma vivente, seja reconhecido como uma pessoa capaz de se relacionar. Interessante observarmos que no Jardim do Éden, Deus ia ao encontro do homem sempre no final da tarde, na viração do dia, para conversar com ele. Esse é o plano de Deus, que o homem viva em sua presença, compartilhando com ele das suas grandezas. Ainda hoje é assim. Deus deseja que tenhamos uma vida de relacionamento com ele, mas hoje a decisão é nossa. Ele fez o convite, cabendo a nós atendê-lo ou não. Foi o que eu falei agora há pouco a respeito da seriedade da decisão
que nós vamos ter de aceitar ou não o convite do Senhor. Aqui, quando nós falamos que Deus deseja que o homem viva em sua presença, compartilhando com ele das suas grandezas. Deus quer compartilhar de suas grandezas com o homem. Parece que foi um sentido meio dúbio aqui, mas a intenção é dizer que Deus quer compartilhar as suas grandezas para o homem, numa vida de relacionamento, numa vida com Deus. Deus ele vai também se revelando ao homem, e hoje é assim conosco. Quanto mais próximos estivermos de Deus, maior a grandeza que nós vamos ver de Deus. Eu gosto muito daquela ilustração, acredito que também já tenha falado aqui com os irmãos. O pai pega uma criancinha, chega lá de longe, lá do pico do morro, lá do alto, vê o aeroporto lá embaixo e fala assim: olha lá, filho, os aviões. Aí o filho fala assim: parece brinquedo, né? Aí o pai fala: olha, parece brinquedo, vou levar ele lá perto. Aí quando ele chegou perto, o menino falou assim: olha, papai, como é que os aviões são tão grandes, não é? Isso assim é com Deus também. Quanto mais próximo nós estivermos de Deus, maior a grandeza, mais grandeza de Deus nós vamos ver. Mais nós vamos ver o quanto Deus é grande. Mais nós vamos poder perceber Deus. Perceber os detalhes de Deus. Assim como você está perto de um avião e você vê os detalhes de perto, porque você está perto e de longe você não percebe esses detalhes. Assim também com Deus é a mesma coisa. Quanto mais próximo de Deus, mais Ele vai se revelar a nós e mais nós vamos ver a grandeza dele. Pode-se considerar metaforicamente que o relacionamento do homem com Deus é uma moeda com duas faces: adoração e serviço. Irmãos, importante esse tópico aqui. Em João capítulo 4, versículo 24, Jesus disse: Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Faz parte do relacionamento com Deus uma vida de adoração. Essa vida de adoração pode ser entendida como a nossa vida espiritual. Quando oramos, louvamos, adoramos, meditamos na palavra de Deus, temos o nosso tempo devocional com Deus, estamos exercendo o que Pedro chama de sacerdócio santo. O sacerdócio santo nos remete às coisas espirituais, à nossa vida espiritual. Mas Deus também nos chamou para o serviço. Se por um lado devemos cuidar de nossa vida espiritual, exercendo o sacerdócio santo, por outro lado devemos nos atentar para a nossa vida de serviço a Deus. O Senhor nos concedeu o privilégio de servi-lo. Precisamos entender que servir a Deus é um privilégio dado por Deus, dado por Ele. Ser chamado para o serviço do Senhor é um privilégio e também faz parte do nosso relacionamento com Deus. Quando servimos a Deus, estamos exercendo o que Pedro chamou em sua primeira epístola de sacerdócio real. Quando pregamos a palavra de Deus, quando intercedemos por alguém, quando evangelizamos, quando tocamos instrumentos na igreja, quando convidamos alguém para vir ao culto, quando realizamos um culto ao ar livre, um culto nas casas, quando os missionários vão para o campo, tudo isso está relacionado ao sacerdócio real. A gente faz a visita, né, em casa, no hospital, nos presídios, tudo isso é sacerdócio real. Estamos testemunhando do Senhor. Paulo nos ensina que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador é o representante de um país em outro país. Interessante que o embaixador ele é responsável pelo relacionamento diplomático entre os países. Ele representa o seu país. Ele tem autoridade para tomar decisões. Assim também nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos Jesus na terra. Jesus nos enviou. E temos a autoridade no nome de Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura.
Quando Paulo nos chama de embaixadores de Cristo, está querendo dizer que somos embaixadores, ou seja, somos representantes do reino de Deus na face da terra. E a nossa missão é fazer conhecida a mensagem que Deus nos deu, de que Ele amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu também já dei um estudo sobre essa expressão de tal maneira. Para a gente entender essa expressão de tal maneira de João 3,16, é importante que a gente vá lá para o versículo 14, que fala, quando Jesus fala: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nós conhecemos a passagem de Números, capítulo 21, quando o povo murmurou contra Deus e contra Moisés. Então Deus enviou serpentes abrasadoras que mordiam o povo, né? Eu gosto muito de falar que a serpente, ela morde. A cobra, ela morde, ela tem dente. Não existe picada de cobra. Picada de mosquito existe, mas picada de cobra não, é mordida de cobra. Ela tem dente, a cobra morde. E aquelas serpentes abrasadoras mordiam. E muitos israelitas morreram ali. Então o povo disse: Moisés, ora a Deus, pede para Deus tirar a serpente. E Deus disse: Moisés, você vai fazer uma serpente de bronze. E todo aquele que olhar para a serpente de bronze, quando for mordido, se ele olhar para a serpente de bronze, ele vai viver. E aquele que não olhasse, morreria. Não era a serpente de bronze que tinha poder. A cura não estava na serpente de bronze. A cura estava na obediência. O ato da pessoa olhar para a serpente de bronze, ela estava obedecendo a palavra de Deus. E na obediência ela era curada. Assim como Naamã, não foram as águas do Rio Jordão que curaram Naamã, mas ele obedeceu o profeta. O profeta Eliseu disse: Naamã, você vai mergulhar 7 vezes nas águas do Rio Jordão e você será curado. Quando ele mergulhou a sétima vez, quando ele levantou, ele estava com a sua pele limpa. Por quê? Porque as águas do Rio Jordão que curaram? Não foram as águas do Rio Jordão que curaram, mas a obediência à palavra que ele tinha recebido. O profeta da parte de Deus tinha dado uma ordem para ele. Ele obedeceu e recebeu a bênção dele. Então, quando Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que de tal maneira é essa? João não soube explicar o de tal maneira, como João não soube explicar o amor de Deus, aí ele falou que Deus amou o mundo de tal maneira. Não é isso, o entendimento não é esse. O entendimento é o seguinte: assim como Deus amou o povo lá no deserto, como Deus teve misericórdia, né? Falamos de misericórdia. Assim como Deus teve misericórdia do povo lá no deserto, e Deus disse para Moisés fazer aquela serpente de bronze. E quem olhava era curado. Assim também Deus amou o mundo. Do mesmo jeito que Deus amou aquele povo, Deus providenciou uma cura, uma salvação para aquele povo. De tal maneira, ou seja, do mesmo modo, Deus amou o mundo, mas agora ele enviou não uma serpente abrasadora de bronze, mas ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para ser levantado na cruz do Calvário. E hoje nós olhamos não para uma serpente, mas olhamos para Jesus, o autor e consumador da fé, o autor da salvação. Então, esse de tal maneira é isso. Do mesmo modo que Deus amou o povo lá no deserto, Deus amou o mundo, providenciando agora a salvação em Jesus Cristo. Então, esse de tal maneira tem esse valor. O valor de ser do mesmo modo. Assim como Deus amou o povo no deserto, agora ele amou o mundo. Lá no deserto foi levantada uma serpente de bronze, mas agora teria que ser levantado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse é que é o entendimento da palavra de tal maneira. Referências bíblicas que corroboram, que apoiam as considerações dessa aula. 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 e depois versículos 5 a 9. Ou melhor,
1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5, e depois versículo 9. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus, nós oferecemos sacrifícios a Deus. O sacerdote entrava além do véu, lá no Santo dos Santos. Só ele que podia entrar uma vez por ano para oferecer sacrifício de adoração em favor do povo, para o perdão dos pecados. Mas agora, quando Jesus morreu, o véu se rasgou e nós temos o livre acesso para entrar na presença de Deus por intermédio de Jesus, para oferecer sacrifícios espirituais, adoração, louvor, oração, leitura da Bíblia, tudo que diz respeito à nossa vida espiritual, para sermos sacerdócio santo. Então, sacerdócio santo está relacionado com sacrifícios espirituais, com a vida, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, e com a vida, né? De um relacionamento com Deus, vivendo na vida, a sua vida espiritual, desenvolvendo o seu relacionamento em relação à sua vida espiritual. E agora nós vamos ver a outra parte do relacionamento, que é a gente desenvolver o nosso serviço a Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui está o sacerdócio real. A nação santa testemunha do reino de Deus na face da terra. É embaixador de Cristo na face da terra. Então, irmãos, é interessante esse texto aqui. Sacerdócio santo, relacionado à oração, vida com Deus, louvor, adoração, leitura da palavra, tudo aquilo que diz respeito à sua vida com Deus, ao seu devocional com Deus, ao seu culto com Deus. E o sacerdócio real está relacionado ao serviço do rei. Você está a serviço do rei, proclamando o evangelho, evangelizando, visitando, falando de Jesus, dando testemunho do Senhor. Outro versículo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha só. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Como nós podemos ser reconciliados com Deus? Recebendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Então Ele tem poder para perdoar os nossos pecados, e o nosso pecado nos separa de Deus. Quando Ele perdoa os nossos pecados, estamos sem pecado. Então agora nós podemos novamente nos reconciliar com Deus. Verdade prática dessa aula: Deus se revelou ao homem para ter um relacionamento com Ele. A importância da revelação de Deus. Por meio da revelação de Deus, nós temos condições de conhecer quem Ele é, quais são os seus atributos, qual é a sua vontade, o que devemos fazer para agradá-lo. Deus se revelou de diversas maneiras, como na natureza, por exemplo. Também se revelou por meio da sua palavra e, enfim, pela manifestação do seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo. Os tipos de revelação. De acordo com alguns teólogos, nós temos dois tipos de revelação: a revelação geral e a revelação especial. Hoje nós vamos falar da revelação geral, também chamada de revelação não verbal. Esse tipo de revelação aponta para a existência e para a glória do Criador.
O apóstolo Paulo menciona no primeiro capítulo de Romanos as coisas que foram criadas, a natureza, que elas denunciam a existência de Deus e que os homens que não creem são indesculpáveis por isso. A própria natureza já denuncia a existência de Deus e já deixa os homens indesculpáveis. Aquele que diz que não crê, ele já é indesculpável pelo simples fato dele ver todo dia a natureza. A revelação geral ou não verbal também se manifesta pela lei moral implantada no coração do homem, o que lhe permite saber o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto, por exemplo. Então existe uma lei moral dentro do homem que Deus colocou, da consciência. Se Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, ele colocou dentro do homem essa consciência de saber o que é certo e o que é errado, e de saber o que é justo e o que é injusto. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 2, versículo 15. O texto bíblico diz assim: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Quando você faz uma coisa errada, uma coisa injusta, a lei moral que existe dentro de você já te acusa de que você fez aquilo. Muitas vezes não precisa nem ser um cristão, pode ser uma pessoa que nem teme a Deus, mas ela sabe que ela está fazendo errado ou certo. Ela sabe se ela está sendo justa ou injusta. Por quê? Porque independente da fé em Deus, ela tem o que nós chamamos de uma lei moral dentro de si, né? A revelação geral ou não verbal se dá sem o uso de linguagens, palavras ou sons. Ela é não verbal porque não é falada, mas com certeza cumpre o objetivo de denunciar que existe um Criador, que existe Deus. Alguns versículos que apoiam esses comentários. Salmos 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Atos 14, 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Deus testemunhou de si mesmo, dando chuva, dando estações frutíferas. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 20. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis por isso. Aquele que diz que Deus não existe, a própria natureza já está denunciando a existência de Deus. E ele é indesculpável por isso. As coisas que foram criadas, as criaturas, os animais, a natureza, tudo que foi criado, o céu, o sol, a lua, as estrelas, tudo denuncia a existência de Deus. Essa revelação não verbal de Deus. Resumo da aula 7. Significado da palavra revelação: tirar o véu, tirar aquilo que encobre. A revelação de Deus é a sua automanifestação ao ser humano. Deus se revelou ao homem para ter um relacionamento com ele. O relacionamento com Deus, como se fosse uma moeda de duas faces, a adoração e o serviço. A adoração, o texto da epístola de Pedro, é o sacerdócio santo. Louvamos, adoramos, oramos, devocional, o nosso culto, lemos a palavra.
O serviço é o sacerdócio real. Quando evangelizamos, fazemos visitas nas casas, asilos, hospitais, pregamos ao ar livre, anunciamos a mensagem da salvação. Olha só que interessante, irmãos, uma mensagem para a igreja. É uma mensagem para a igreja, falando a respeito do sacerdócio real e do sacerdócio santo. Eu não me lembro se já preguei, mas eu quero desenvolver uma mensagem sobre o sacerdócio real e o sacerdócio santo. A importância da revelação de Deus. Por meio da revelação de Deus, temos condições de conhecê-lo dentro do que ele se revela a nós. Tipos de revelação: a geral e a especial. Falamos da geral hoje. Estudamos hoje a revelação geral ou revelação não verbal. Deus se manifesta por meio das coisas criadas, por meio da lei moral e por meio da lei moral implantada e por meio da lei moral implantada no coração do homem. Então, irmãos, aqui está a aula de hoje. Compartilha com irmãos e amigos, uma aula muito importante, muito profunda. Ficou mais longa do que eu planejei, mas eu vou deixar assim mesmo, porque a revisão da aula, né, praticamente foi a aula de novo, não é verdade? Mas assiste no link, porque por mais que eu tenha feito a revisão, ele foi tudo muito resumido e vale a pena você acompanhar a aula 6, porque os detalhes estão muito ricos e eu tenho certeza que vai contribuir para o seu crescimento espiritual e o seu crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Compartilhe, irmãos, esse conteúdo com irmãos, amigos, nos grupos, amém? Compartilha para que todos possam caminhar conosco nesse seminário. Estamos no módulo 6, temos aproximadamente até o módulo 25 para a gente desenvolver. Tem muita coisa ainda. Compartilhe esse tesouro espiritual com irmãos e amigos e com todo aquele que gosta de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.